Fala galera, beleza? Estamos aí mais uma vez para falar de um tema polêmico hoje, hein? Polêmico e que cada vez está mais difícil, galera. Cada vez está mais difícil encontrar profissionais para trabalhar. Antes de mais nada, ajuda a gente aí, dá um likezinho, se inscreve no nosso canal, beleza? Se você gosta desse tipo de assunto, cada vez mais o YouTube vai te alimentar desse tipo de informação. Vamos lá, sem mais delongas, vamos falar sobre formação de equipe. Principalmente formação de equipe em empresas pequenas, que são os nossos focos. Empresas que estão ainda em formação, né? Empresas que têm o caixa aí limitado. Hoje, cada vez mais, principalmente no ramo da educação física, ramo de academia, embora o assunto seja um dos tops, né? Fitness, cada vez mais os médicos estão falando para a galera fazer atividade física. O profissional hoje em dia não é tão valorizado. Mas por que esse profissional não é tão valorizado? Porque a mensalidade não é valorizada, entendeu? Você pode pegar aí 90 e qualquer coisa por cento das academias, hoje tem um ticket médio de 100, 120 reais. Você pega principalmente essas low costs, tudo, um ticket médio pequeno. Volume alto? Sim, talvez, mas um ticket médio pequeno. E daí a hora que você fala de empresas, de academias que estão em bairros ou de estúdios que estão em bairros, ele não consegue tirar muito a diferença aumentar um pouco mais o preço dele, porque senão o cara vai falar, mano, mas você tá me cobrando 300, ali tá me cobrando 110, pô, com o seu eu pago 3 ali, eu vou treinar ali e não vou treinar aqui com você. E daí, qual que é a ideia? Então o cara tem um valor alto, ou ele vai ter um ticket mais baixo trabalhando com um volume maior de pessoas. Uma vez que a sua empresa tem aí um valor de 100, 120 reais, você não consegue pagar o profissional, você não consegue pagar um salário tão alto para o cara, porque a sua empresa cada vez fica sendo mais apertado ali no final do mês. Uma solução que eu, Rodrigo, criei, entendeu? Na RN Sport, para estar resolvendo isso. A grande maioria dos profissionais, quando se formam ou quando criam uma certa experiência, hoje eles querem partir para o lado do treino personalizado. Então você vê hoje muito a galera trabalhando com personal. Eu sou profissional de educação física, porém eu não dou aula em sala de aula, eu só sou personal. Legal, bacana. Você vai ter uma hora-aula maior, volátil, né? Às vezes você vai ter cliente, às vezes você não vai ter cliente. O cliente pode manter, como pode não manter, embora tenha contrato e tudo mais, né? Mas é um sobe e desce. Porém, o valor hora-aula dele é bem maior do que um valor hora-aula de um profissional de sala de aula. Então, eu costumo manter um salário padrão para os meus professores, porém, de acordo com o número de alunos que a gente tem, a gente paga a eles uma premiação. Certo? Então, legal. Se eu tiver X alunos, o prêmio é 1x. Se eu tiver X aluno, o prêmio são 2x. Se eu tiver X alunos,
ou mais, o prêmio é 3x, certo? E assim, eu achei o jeito mais correto de remunerar essa galera, estando bom para mim, vai estar bom para eles, entendeu? Essa é a ideia. Ah, Rodrigo, esse mês a academia baixou. Irmã, galera, depende de vocês não, depende de todos nós, para que a gente faça isso daí, porque se aumentar o número de alunos, o valor eu não consigo aumentar, certo? Porque senão eu saio muito fora do padrão, né? Para mim aumentar, eu teria que ter um trabalho diferenciado, um trabalho mais personalizado, entendeu? Mas não é hoje a minha realidade. Eu trabalho com um pouco mais de volume de pessoas. Então, esse volume, pela minha mensalidade não ser tão alta, não pode cair. Se cair, vocês vão receber o que está na carteira de vocês, certo? Se aumentar, vocês terão bonificações. Então, hoje, eu consegui manter uma equipe bacana, uma equipe motivada, certo? Em cada vez mais querer atender de melhor forma e cada vez mais querer ter alunos dentro da academia. Porque eles entendem que, opa, peraí, quanto mais aluno eu tiver, eu vou bater as minhas metas e vou ganhar as bonificações. Entendeu? Não vai ser só a empresa que vai estar ganhando. Então, essa foi uma das atitudes que a gente teve que deu muito certo, certo? Para a gente estar formando uma equipe bacana. Ah, os meus professores não têm personal? Não tem. Eles fazem como uma segunda fonte de renda. Então eu tenho profissionais que fora do horário ali que eles estão trabalhando comigo, eles têm os seus alunos de personal, entendeu? Porém, eles têm ali o certo, o fixo deles. Eles sabem que com aquilo ali eles podem contar, não ficando contando com a volatilidade dos alunos de personal, certo? Mas, como que eu cheguei nessa galera? Como que eu consegui essa galera? Hoje a gente cria muitos personagens, criando e investindo cada vez mais no estagiário. A gente sabe que cada vez mais a faculdade de educação física está sendo EAD, certo? É uma opinião minha, tá? Eu acho que é muito difícil se formar uma pessoa, se formar um profissional em educação física no EAD. Impossível não, mas é mais difícil, tá? Porque a pessoa tem que ter muito mais dedicação, a pessoa tem que ter muito mais vivência e, na verdade, não é tanto a realidade. Porém, o EAD facilitou, às vezes muita gente que não iria fazer faculdade consegue fazer através do EAD. Mas cada vez mais chegam profissionais ruins? Não. Chegam profissionais, às vezes, não com tanto gabarito, não com tanta vivência. Então você se sente a necessidade de criar esse profissional, de passar essa vivência. Então a gente criou meio que um plano de carreira dentro da ARN para estagiário. Então a gente vendo que esse profissional é muito importante, né? Esse estagiário é muito importante, a gente criou um plano de carreira. Então hoje, cada ano que o cara fica lá dentro, então ele tem a gente consegue melhorar o valor hora-aula da bolsa de estágio dele. Então se o cara simplesmente chegou, ele está começando agora, ele recebe um X. Esse cara passou ali, tá ali há 1 ano com a gente, essa mesma hora dele vai ser um pouquinho mais, ele ficou 2 anos com a gente, essa hora dele melhora.
até que ele chegue a ser efetivado e esteja pronto para ser um professor, certo? A gente sentiu essa necessidade para que a gente consiga formar bons profissionais e dar a vivência para essa galera que está começando na carreira dentro da educação física. E a gente faz esse investimento não só na parte da educação física. A nossa parte de recepção é algo que a gente também tenta moldar o funcionário, certo? Uma vez que a remuneração não é tão alta, a gente tenta moldar esse funcionário, porque a gente está presente na academia, entendeu? A gente está presente ali, então a gente tenta passar esse gabarito para o funcionário, para que ele tente atender, né, o cliente da melhor maneira possível. O porquê? Geralmente, se eu sou uma empresa grande, eu já pego alguém pronto, mas esse alguém pronto vai te custar mais caro, entendeu? E às vezes a empresa não tem esse recurso para trazer essa pessoa pronta. E eu, Rodrigo, na minha opinião, por mais que eu tivesse esse recurso para trazer essa pessoa pronta e essa pessoa fosse exercer meio que o mesmo cargo, né, ou cargos semelhantes ali da equipe, eu não acho justo, entendeu? Uma pessoa ganhar 2x por hora e a outra ganhar 1x por hora, sendo que ela entrega quase que a mesma coisa e ela está fazendo parte da mesma equipe. Então, eu entendo que tem muitas empresas, principalmente empresa grande, que existe, né? Então, o cara ali é o gerente XYZ daquele setor, o cara é pica, ele vai ganhar, entendeu? E às vezes algumas pessoas até se espelham nele para que está subindo. Mas dentro de uma empresa pequena, onde temos poucos funcionários, é difícil você dar essa distância, né? Se você fazer essa diferença tão grande dentro da folha de pagamento. Uma pela grana, né? E outra pela motivação do seu funcionário, porque acaba sempre sendo vazado esse tipo de coisa e tudo mais. Beleza, galera? Então, são duas ações principais que a gente faz para formar a equipe, certo? Então, a gente tenta valorizar, na medida do possível, o profissional que está lá. Falando, só relembrando o que a gente falou no começo aí, a gente não consegue ter aquele salário fixo alto, porque a nossa mensalidade aí é algo que vai variar de acordo com o mercado, né? E a gente entende que cada vez o mercado tem essa briga de eu faço por 10, eu vou fazer por 9, você faz por 9, eu faço por 8, e isso daí acaba acarretando direto no custo da empresa. Não deveria de ser assim, mas a gente sabe que acontece. E então, na medida do possível que eu tenho um volume maior, automaticamente a minha receita é maior, eu consigo valorizar esse profissional. E a segunda ação que a gente faz é criar esse profissional dentro da empresa. Entendeu? Então o cara chega teoricamente cru, a gente vai moldando esse profissional, vai dando gabarito para esse profissional, melhorando a remuneração dele, porque ninguém vive de brisa, né? E ele vai entendendo que cada vez mais que ele vai entregando, que ele vai crescendo, ele vai ganhando um pouquinho a mais. E até que ele chegue a ser um profissional e possa ter o seu horário, né? Não precise mais do profissional junto com ele, né? Porque a gente sabe que isso aí não é legal. Então, todos os nossos estagiários, para deixar bem ciente aqui, ele fica junto com um profissional de educação física, certo? Até para ele ter
o seu aprendizado, até para ele tirar suas dúvidas, até para que a gente molde esse estagiário, né? E daí a hora que ele chegou, que ele se formou e ele tá pronto para assumir uma turma, aí sim, ele recebe sim o seu estagiário e segue aí o horário dele. Beleza, galera? Então, esse é o jeito que eu, Rodrigo, faço na RN e tentei passar aqui um pouquinho da experiência para vocês, uma vez que não é só dentro da educação física que a gente está tendo esse perrengue. A gente está tendo esse perrengue na maioria dos setores, né? Hoje a ferramenta humana está muito escasso. Quem quer, quem é capacitado, mas isso daí a gente tem que estar remando e vendo uma solução para que não vire tudo robô, né? É algo que a gente tem que repensar e tentar solucionar esse problema. Tá certo? Se foi bacana para você aí, dá um likezinho pra gente. Se inscreve no nosso canal para que o YouTube te lembre sempre aí ative o sininho, né? Para que o YouTube te lembre sempre que a gente colocar um videozinho novo. E tamo junto aí. Abraço.